Agora nós veremos alguns exemplos aqui, dois exemplos, de diagramas que não estão representando funções. Vamos saber por quê, né? Aí primeiro aqui, no primeiro diagrama nós vemos que todos os elementos, né, do primeiro diagrama, o 5, o 2 e o 4, eles têm correspondente no segundo conjunto, né? Mas qual é o problema aqui? É que cada elemento aqui, cada elemento desse primeiro conjunto tem que ter apenas um correspondente no segundo conjunto. Mas olha o que está acontecendo aqui com o 5. O 5 tem o menos 2 como correspondente e o 5 também tem o menos 1 como correspondente. E isso aqui sim, não pode acontecer. Poderia dois elementos aqui desse conjunto ter como correspondente o número menos 2, ou dois elementos aqui ter como correspondente o número menos 1. Mas o que não pode é estar saindo, vamos dizer assim, duas setinhas aqui de um único ponto, de um único elemento do primeiro conjunto. Está saindo aqui duas setinhas de número 5, né? Isso quer dizer que o 5 tem como correspondente o menos 2 e também como correspondente o menos 1. Isso não pode acontecer, isso aqui não é função. Não é função. Outro exemplo é por que isso aqui não está representando uma função. Lembrando que todo elemento do primeiro conjunto tem que ter um correspondente único no segundo. Aqui a gente vê, né, que o número 5 tem um único correspondente, o número 3, o número 1, o número menos 1, mais o que está acontecendo com o menos 3. O menos 3 não tem correspondente no segundo conjunto, não tem correspondente nenhum, ele está sobrando aqui. Ó. Quando isso acontece, não é função também, ó, não pode sobrar nenhum elemento nesse primeiro conjunto. Veja que eu não citei isso aqui nesse exemplo, né, de não função, eu não citei o 2 que está aqui do segundo conjunto. Por quê? Poderia isso aqui ser uma função mesmo, esse 2 estando aqui sem ser, digamos, correspondente de nenhum número do primeiro conjunto, né? De nenhum elemento do primeiro conjunto. Para isso aqui ser uma função, bastaria que não existisse uma dessas duas setas. Se uma dessas duas setas aqui, quer dizer, uma dessas duas setas. Se uma dessas duas setas não existissem, isso daqui seria uma função, mesmo com esse 2 sobrando. Já aqui, ó, não pode ficar nenhum número sem correspondente no primeiro conjunto. Então, por causa desse número menos 3 que está sobrando aqui, esse diagrama não representa uma função. Agora vamos resolver aqui esses dois exemplos. Tem aqui, considere A, vou colocar aqui A. A é menos 4, menos 2, 0, 2 e 5. E B é 0, 4, 8, 16, 25, 49 e 64. A lei y igual a 2x, que associa x de A com y de B. Ou seja, é através dessa lei que a gente vai fazer as correspondências aqui do conjunto A para o conjunto B. Aí, o que se pede? Represente essa situação por meio de um diagrama. Então, vamos representar esses valores aqui. Os elementos de A, né? Está aqui, menos 4, menos 2, 0, 2 e 5. Os elementos de B são 0, 4, 8, 16, 25, 49 e 64. Aí, como é que nós vamos saber quem são os correspondentes do conjunto A, né? Dos elementos de A em B? Nós vamos usar essa lei aqui, ó, que é a lei de formação da função. A lei de formação diz que y é igual a 2 vezes x. X são os elementos de A, y são os elementos de B. Então, para descobrir quem vai ser aqui o valor de y, a gente tem que multiplicar 2 vezes x. No primeiro caso aqui, se a gente multiplicar 2 vezes x, o primeiro elemento é menos 4, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, a gente já vê aqui que aqui não tem nenhum correspondente. E daqui a gente já vai tirar que isso aqui não representa uma função. Não é função porque o elemento menos 4 vai ficar sem correspondente nenhum em B. Menos 2
Também, se a gente multiplicar por 2, vai dar menos 4, que também não tem correspondente em B. Já 0 terá correspondente, porque 2 vezes 0 dá 0. Então, correspondente de 0 é 0. Correspondente de 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 também tem correspondente em B. E o 5, 5 vezes 2 é 10, também não tem correspondente. Aqui é só mais um exemplo de não função, né? Nesse caso, né? De diagrama que não está representando uma função. Não é função. Agora um outro caso. Observe o diagrama abaixo e marque a alternativa que representa a sua lei de formação. Aqui, pessoal, vai ser sim uma função, porque ó, menos 1 tem como único correspondente o número 3, o 0 tem como único correspondente o 2, 4, o correspondente dele é 18, e o 7, o correspondente dele é o 51. Como é que nós vamos achar a lei de formação dessa função? Primeira coisa, nós vamos substituir aqui o menos 1. Eu tenho aqui na alternativa A, x ao quadrado menos 2. Se eu substituir o x por menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Mas o correspondente de menos 1 não é menos 1, é 2. Então, já elimina essa primeira alternativa, não é a resposta correta. Elimina a letra A. Alternativa B, vamos substituir também o menos 1 ou qualquer outro. Vou substituir aqui o 4 dessa vez. Se eu substituir aqui por 4, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 1 dá 15. Mas o correspondente do 4 não é 15, é 18. Então, elimina também a alternativa B. Alternativa C. Também eu posso escolher qualquer número aqui, qualquer elemento do primeiro conjunto para substituir. Vou escolher o 7. Então, se eu escolher o 7, ó, vai ficar 7 ao quadrado, né? Aqui só tem um x ao quadrado, então 7 ao quadrado dá 49. Mas o correspondente de 7, nesse caso, é o 51. Então, a alternativa C também não é a resposta, não é a alternativa correta. Substituindo aqui na alternativa D por 0, 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 1 dá 1. Mas o correspondente de 0 é 2, não é 1. Então, a alternativa D também não é correta. E agora, no último caso, substituindo aqui, vou substituir primeiro por 4. Então, x ao quadrado, né? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 2 dá 18. Então, já viram que no primeiro caso aqui dá certo, né? Substituindo por 0. 0 ao quadrado dá 0, mais 2. Então, também está correto. Substituindo por menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 2 dá 3. Também está correto. E no último caso, 7 ao quadrado é 49. 49 mais 2, 51. Então, a alternativa correta é a alternativa E.